pegar esse período da história do Brasil, né, que são conhecida como Brasil Império, né, que é a partir da independência do Brasil, né, surge essa nova fase na história do Brasil, que é chamada do Brasil Império, que ela é dividida em três fases, né, que é o primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831, né, com a liderança de Dom Pedro I, né? Tem a parte da regência também, né? Quando depois que Dom Pedro abdica do trono, né? E aí vai de 1831 a 1840. Aí o segundo reinado, que é o período mais longo, né? Sob o governo de Dom Pedro II, que vai de 1840 a 1889, né? É, então, a gente vai iniciar, né, sobre o processo que levou à independência do Brasil. Tá? Então, de início, né, tem a questão da mudança da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Tá? Então, lembrando aí que com as guerras napoleônicas, né, Napoleão Bonaparte, né, o imperador da França, estava para invadir o Portugal, né, para invadir Portugal, e aí, para evitar, né, ser dominado e perder o trono, então Dom João VI acabou optando por fugir, né, literalmente fugir de Portugal e se abrigar, né, na colônia, né, cruzar o Atlântico e trazer toda a corte, né, milhares de pessoas que formavam a corte portuguesa para o Brasil, né, para a colônia brasileira. Então, apesar de parecer, né, uma atitude covarde de Dom João VI, né, que muitos dizem assim, ele pegou até mal para ele em próprio Portugal, né, de que abandonou os portugueses e tudo mais, mas o próprio Napoleão Bonaparte, né, quando ele já estava exilado na ilha de Santa Helena, ele disse que Dom João VI foi o único que chegou a enganar ele, que enganou Napoleão, né? Então, porque Napoleão chegou, invadiu pensando que ia conseguir dominar, e quando chegou lá, cadê o rei, né? O rei tinha dado uma sumida, né? Tinha zarpado para o Brasil, tá? Mas essa mudança da corte trouxe várias transformações para a colônia brasileira, para a então colônia brasileira, tá? Então, com a presença da corte, foram criadas várias instituições e tomadas várias medidas que acabou, de certa forma, acelerando o processo que iria contribuir para a independência do Brasil. Tá? Então, a primeira delas foi a questão da abertura dos portos, né? De um acordo já feito com a Inglaterra, né? Que é a Inglaterra que ajudou Dom João VI a fugir, né, de Portugal, e aí a abertura dos portos, ou seja, da economia para os povos amigos, que leia-se povos amigos, que seria a Inglaterra. Tá? Então, de fato, acabou com o pacto colonial do monopólio colonial português. Tá? Então, essa foi a primeira mudança que acabou transformando tanto a economia como a sociedade no Brasil Colônia, né? Também outras instituições como a Biblioteca Real, o Banco do Brasil, Escola de Artes e Ciências, Museu Nacional e assim por diante, tá? Então isso acabou gerando a vontade de se tornar independente do Brasil, no povo brasileiro, né? Até que a Revolução do Porto, em 1820, acelerou isso aí, porque lá em Portugal os grupos políticos, né, acabaram exigindo o retorno do rei Dom João VI para Portugal, né? E aí, além do retorno, de exigir o retorno, ele disse que eles queriam que revogasse, ou seja, acabasse com as medidas que garantiam maior liberdade econômica ao Brasil. Porque nesse período, né, o Brasil não era mais apenas uma colônia, né? Ele foi elevado à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarves, né? Então, ele estava basicamente na mesma condição de Portugal. Então, os portugueses queriam que fossem revogadas essas medidas e que voltasse na prática o pacto colonial, tá? Então, as elites políticas e econômicas do Brasil não aceitaram e acabou ocorrendo o processo de independência e que acabou se tornando uma monarquia, o Brasil acabou se tornando uma monarquia entre as repúblicas, tá? Entre várias repúblicas.
que se a gente vê os vizinhos, né, Argentina, né, Paraguai e outros, Colômbia e outros mais, outros países se tornaram todos repúblicas. Só o Brasil virou uma monarquia, exatamente para manter aí a estrutura econômica e social do país. Então, o primeiro reinado, ele foi marcado, tá, por atritos entre Dom Pedro I e grupos políticos devido ao autoritarismo do monarca. Então, Dom Pedro I queria reeditar um modelo de absolutismo no Brasil, né? Então, esse absolutismo pegava mal para as elites que queriam uma certa autonomia, que já que se tornou independente o país, eles queriam controlar e decidir algumas próprias medidas, né? No caso das províncias, né? E aí começou o debate para a nova Constituição, a primeira Constituição do Brasil. E em 1824, né, acabou sendo outorgada, ou seja, não foi discutida pelos deputados, pelo legislativo e tudo mais. A Constituição foi outorgada, ou seja, foi imposta ao país por Dom Pedro I, tá? E a Constituição de 1824 é a mais longa de todas as 7 constituições que o Brasil tem até hoje. Tá? Ela durou de 1824 até o final do Império, em 1889. Tá? Então, ela implementou aí, fez uma inovação institucional assim, né? Os 4 poderes, né? Os 3 normais, né? O legislativo, executivo e judiciário. E além desses 3, Dom Pedro criou um poder moderador, né? No que ele mesmo ia exercer esse poder, ia moderar os outros poderes, ou seja, controlar os outros poderes. Se algum desses outros poderes estivessem fazendo coisas que Dom Pedro não gostasse, né, não autorizasse, então ele simplesmente ia dissolver a Câmara dos Deputados ou qualquer uma dessas instituições, né? Então esse era o chamado de poder moderador exercido por Dom Pedro. E foi esse poder moderador que acabou irritando, né, várias elites provinciais aí pelo Brasil, né? Teve também a questão das eleições indiretas e censitárias, né? Ou seja, não era o eleitor que votava diretamente no representante, ele votava em outra pessoa para essa outra pessoa eleger alguém, né? Então por isso que é uma eleição indireta e censitária, porque era com base na renda, né? Só poderia votar quem tivesse determinada quantidade de dinheiro, né? Tivesse uma renda específica. Isso favorecia os proprietários de terra e os comerciantes, tá? Que eles é que teriam dinheiro, né? E as condições para votar e para controlar o processo político do país. Essa questão teve a reação da Confederação do Equador em Pernambuco, tá? Que foi uma reação ao absolutismo de Dom Pedro e que se juntou a outras províncias do Nordeste, né, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, que tentou se formar uma nova república, né, se separar do Brasil e formar uma nova república. Mas esse movimento foi reprimido pelo próprio governo imperial, tá? E outra coisa que marca o primeiro reinado é a Guerra da Cisplatina, tá? Que o que hoje é o Uruguai, né, até essa época pertencia ao Brasil, era parte do território brasileiro, mas sendo que Dom Pedro perdeu a Guerra da Cisplatina quando acabou se tornando o Uruguai acabou se tornando um país independente, né, com um acordo entre a Argentina e a Inglaterra. Sei que essa derrota acabou sendo uma humilhação política para o Brasil, né, e acabou gerando uma crise econômica muito grave, tá? Principalmente depois que, quando Dom João VI, né, foi embora e acabou esvaziando todo o dinheiro do cofre do Banco do Brasil, né, e aí se tornou uma crise ainda mais grave. E com a guerra, né, com o investimento em exército, em armas, acaba aumentando aí a crise. Aí depois, por causa dessas disputas, né, tem a abdicação de Dom Pedro I, né, que ele é meio que forçado a abdicar em nome do filho dele, né, de 5 anos, então, Dom Pedro II. Enquanto Dom Pedro II não atingisse a maioridade, né, o governo imperial seria exercido pelos regentes,
né, eleitos em nome de Dom Pedro II. O negócio é que esse período regencial foi um período de muita confusão, muita briga, muitas rebeliões, muito caos, tá? Porque quem tomou esse poder, ele queria agora fazer o contrário. Se Dom Pedro era muito centralizador, essas elites que estavam representadas pelos regentes, eles queriam descentralizar o poder, ou seja, deixar o poder para as elites, né, regionais. E isso acabou aumentando o processo de contestação social, que alimentou vários conflitos e várias rebeliões por todo o país. Tá? Então, o período regencial é sempre marcado por essa convulsão social, por esse conflito social muito grande. Então, alguns dos principais conflitos, né, eu marquei aí para vocês, a cabanagem, né, que aconteceu no Pará, e foi um conflito, uma revolta popular de cunho social, tá? Que foi inclusive a mais sangrenta de todas. Tá? Mais de 30 mil pessoas morreram na cabanagem, e foi um período em que as forças populares, né, um governo popular foi eleito, conseguiu tomar o poder e passou um período exercendo esse poder. Depois eles foram, as elites que estavam apoiando esse governo, quando viram que os populares, né, estavam tomando medidas que iriam desagradar essas elites, e aí eles pararam de apoiar esse movimento, e aí acabou enfraquecendo e facilitando para que o governo imperial dominasse. Tá? Então, a cabanagem ocorreu no Pará, né, entre 1835 e 1840, né, a balaiada no Maranhão também foi uma revolta de cunho popular, né, da população buscando, lutando por melhores condições de vida, tá? E agregou inclusive escravizados, né, que buscavam o fim da escravidão. Tem a revolta dos malês, que é uma das mais interessantes, que foi uma revolta, né, programada por escravizados islâmicos, né, que eles tentaram fazer uma rebelião na cidade de Salvador, em 1835, mas aí eles foram denunciados e acabou sendo sufocada pelo governo. Tá? Aí teve também a Sabinada, na Bahia, e, por fim, a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que foi a mais longa de todas. Né? O Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Né? Que aí foi por causa da questão dos impostos, dos altos impostos do que o governo cobrava em relação ao charque, né, que era a principal carne produzida pelos fazendeiros do Rio Grande do Sul, e aí eles foram contra esses impostos, e aí proclamaram a República Independente do Brasil, né? E aí essa guerra durou 10 anos. Então, diante de tanta guerra, de tanta revolta, de tanto caos, né, a própria elite viu como estava se tornando um perigo de o Brasil, de repente, se desfragmentar em várias repúblicas, né? Então, aí, por uma questão de sobrevivência, eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro II. É o que se chama de golpe da maioridade em 1840. E aí se inicia o segundo reinado, né, que vai até o final, né, o longo período de 1840 a 1889, né, com o imperador Dom Pedro II dividido em diferentes fases. Né? Tem a fase da consolidação, né, que vai de 840 a 1850, tem o auge em que o café, por exemplo, que pegou muita força, né, e foi o auge econômico e político no Brasil, né, em 1850 a 1870, e a partir de então a decadência, sobretudo depois da Guerra do Paraguai. Né? Durante esse período, tem bem claro aí a divisão entre os partidos políticos do Brasil. Né? Os partidos liberais, que defendiam uma maior descentralização e federalização do poder para as províncias, e os conservadores, que defendiam uma centralização do poder, né, em nome de Dom Pedro. Tá? E aí o que ocorreu foi um parlamentarismo às avessas. O que é isso? É que, para manter os dois felizes, Dom Pedro dizia, ó, dessa eleição, como era muito fraudulenta, eles diziam praticamente quem ia ganhar e quem ia perder. Então, Dom Pedro dizia, ó, esse gabinete, né, esse congresso vai ter maioria de liberais, pronto. Aí, depois de alguns anos, né,
ele alternava esse poder para deixar também os conservadores meio que tranquilos em relação ao sistema político, dizendo, ó, em algum momento eu vou chegar ao poder. Aí depois de um tempo, né, Dom Pedro colocava os liberais no poder, e aí ficava fazendo essa alternância, através do poder moderador. Tá? Então também teve a seção do café, né, que o café se tornou o principal produto, né, e os barões do café, e também a opção pela mão de obra dos imigrantes, que foi nesse processo aí, nesse início que os europeus, né, principalmente a província de São Paulo, passou a ir buscar essa mão de obra europeia, né, de imigrantes, para tentar iniciar a substituição da mão de obra escrava. Tem a questão da Guerra do Paraguai, também de 1864 a 1870, né, que foi a tríplice aliança, né, de Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, né, que aí o Brasil acabou vencendo a guerra, tá, mas sendo que o resultado, né, foi desastroso para o Brasil, porque acabou tendo um enfraquecimento da monarquia, né, uma forte crise econômica e o prestígio dos militares, né, e a inserção no cenário político. Os militares agora, que antes não eram muito importantes no cenário político, acabaram ganhando prestígio e querendo influenciar na política. Esse protagonismo dos militares acabou gerando, né, o golpe que levaria o fim da monarquia, que foi um golpe dado pelos militares, né? A proclamação da República foi um golpe militar dado pelos militares que estavam insatisfeitos aí com os rumos do Império, tá? E, por fim, a questão da abolição da escravidão, né, que foi um processo lento e gradual. Começou lá em 1850 com a proibição do tráfico de escravos, né? Aí depois, em 1871, né, com a lei do ventre livre, que já colocava que todos os filhos, né, de escravizados seriam livres. Depois, a lei dos sexagenários, e aí acabando com a Lei Áurea. Sendo que a historiografia, né, e os autores estão destacando o papel do próprio movimento negro e dos próprios escravos nesse processo de abolição, principalmente na última década da escravidão, na década de 1880, né, os próprios escravizados, né, eles passaram a fugir, organizar fugas coletivas, né, a criação de quilombos, vários quilombos, atacando fazendeiros, né, e também o processo da campanha abolicionista pelos jornais, pela imprensa. Então, tudo isso aí acabou dando mais um protagonismo aos próprios africanos, né, aos próprios escravizados, né, na abolição, porque antes dizia-se que acreditava-se que a princesa Isabel era a grande redentora, né, porque foi ela que assinou a Lei Áurea, né? Mas na verdade não, ela só deu o golpe final, né? Porque todo o processo, né, um processo que durava já há algum tempo, os próprios escravos, né, os próprios escravizados já estavam lutando pela sua liberdade, né? Então foi um processo insustentável, né, que a princesa Isabel só deu o último golpe, tá? Então, isso aí foi de maneira bem rápida aí que a gente pegou alguma coisa sobre o Brasil Império, né? E que eu trouxe aqui algumas questões para vocês, antes de passar a palavra para Josiana, né? Isso aí, acompanha aí, ó, tem uma imagem, tá, do Enem de 2013. É uma imagem sobre a proclamação da independência, né? Então, a figura central aí é Dom Pedro I, né? E a imagem ao lado é de Dom Pedro II, tá? Aí já com idade, né, sentado, né? Então, a pergunta é: as imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia de cada imagem evoca, a ideia que cada imagem evoca é, respectivamente, a letra A, habilidade militar e riqueza pessoal. Letra B, liderança popular e estabilidade política.
Letra C, instabilidade econômica e herança europeia. Letra D, isolamento político e centralização do poder. E letra E, nacionalismo exacerbado e inovação administrativa. E aí, vocês acham que é qual? Professor, na minha opinião, é a letra C. Riquelme falou letra C, Guilherme colocou letra B. Acho que E é aí? B. Quem foi que disse? Dibson? Eu. O Dibson. Alguém mais diz? Mais alguém aí arrisca? Danilo colocou a letra B também. Ednara colocou a letra B. Então, correta, ó, letra B. Tá? Na primeira imagem, né, Dom Pedro I aparece lá no centro, junto no cavalo, né, com vários apoiadores, né, passando uma mensagem exatamente que ele seria uma liderança popular. E no outro, Dom Pedro II sentado, né, falando já com idade, a idade, o idoso, né, uma pessoa muito experiente, já dá uma ideia de estabilidade, né? Então, Dom Pedro II seria a questão da estabilidade política do Império, tá? Então, correta aí a letra B. Então, sobre a Guerra do Paraguai. Ó, para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência, de modo, uma guerra contra dois gigantes estava fardada a ser um teste debilitante e severo para uma economia de base tão estreita. Lopes precisava de uma vitória rápida e, se não conseguisse vencer rapidamente, provavelmente não venceria nunca. Então, a Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil, pois, letra A, representou a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem. Letra B, confirmou a conquista da hegemonia brasileira sobre a Bacia Platina. Letra C, solucionou a crise financeira em razão das indenizações recebidas. E letra D incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico. E letra E, concretizou a emancipação dos escravos negros. E aí, essa daí vocês marcam qual? Fala sobre as consequências da Guerra do Paraguai, que foi um dos fatores aí que levou à decadência, né, do segundo reinado. Difícil colocou letra D. Alguém mais? Samara, letra D. Letra D, professor. Letra D. Ó, vejam que a Guerra do Paraguai já foi no segundo reinado, tá? Na letra D, está dizendo incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico, mas, na verdade, o regime constitucional já era monárquico, tá? Então, ele não incentivou essa adoção, porque ele já era um regime monárquico, tá? Então, Então, não pode professor, ser a letra D, tá ok? eu acho que é a B. Ó, letra B confirmou a hegemonia brasileira sobre a bacia da Platina. O Brasil não se tornou um poder hegemônico, ou seja, sozinho. Ele dividia esse poder com a Argentina, tá? Que foi outro grande estado ali para dominar, tá? Então, lembra o que eu falei da guerra do Paraguai, que colocou o exército brasileiro como protagonista, né? Ele colocou a letra C, vai ao contrário, não solucionou a crise financeira, mas sendo que gerou uma crise financeira, tá? Então a correta é a letra A, porque representou a afirmação do Exército Brasileiro como ator político de primeira ordem, ou seja, a partir daí o Exército, como ganhou a guerra, ficou querendo interferir na política do Brasil, tá? Então, isso acabou gerando, no final, uma consequência que contribuiu para o fim do próprio império, tá? E a última questão aqui, ó, escrevendo em jornais, entrando para a política, fugindo para os quilombos e montando pecúlios para comprar alforrias. Os negros brasileiros não esperavam passivamente pela libertação. Em vez disso, lutaram em diversas frentes contra a escravidão.
a ponto de conseguir que, à época em que a Lei Áurea foi assinada, apenas uma pequena minoria continuasse formalmente a ser propriedade. No que diz respeito à abolição, o texto apresenta uma análise historiográfica realizada nas últimas décadas por historiadores brasileiros e brasilianistas, que se diferencia das análises mais tradicionais. Essa análise recente apresenta a extinção do regime escravista, em grande parte como resultado de... Isso aí a gente acabou de falar aqui, ó. Letra A ação da imprensa engajada que, controlada por intelectuais brancos sensíveis à causa da liberdade, levantou a bandeira abolicionista. Letra B. Das necessidades do capitalismo inglês de substituir o trabalho escravo pelo assalariado, visando ampliar o mercado consumidor no Brasil. Letra C. Da luta dos próprios negros, escravos ou libertos, que empreenderam um conjunto de ações que tornaram o regime escravista incapaz de se sustentar. Letra D. Do espírito humanitário de uma moderna camada proprietária que, influenciada pelo liberalismo, tomou atitudes individuais libertando seus escravos. E letra E. Da ação benevolente da princesa Isabel, que, assessorada por intelectuais e políticos negros, tomou a abolição como uma causa pessoal. E aí? Vocês marcam qual aí para a gente finalizar? Letra C. Samara, Professor, Dico. eu acho que é a letra C. Letra C. Acertaram aí, ó. Então, da luta dos próprios negros, né, escravos ou libertos, que empreenderam um conjunto de ações, né, que tornaram o sistema inviável, né? Então, só para deixar registrado aí, ó, que Danilo e Guilherme, né, quando disseram que esse assunto aí, ó, o professor viu com o professor Josiano ano passado, e que eles gostaram demais aí desse assunto, disse que pegaram muito bem aí esse assunto, né? Então, Josiano está aí também, se quiser complementar mais alguma coisa aí, e aí eu passo a palavra para Josiano aí para ele falar, beleza? No final aí a gente dá Aí, um André. espacinho aí para vocês complementarem alguma coisa. Até mais. Muito bem, André. Gostei muito da aula. Ano passado, realmente, a gente estudou bastante, porque, assim, História do Brasil não é o meu forte, né? Eu gosto bastante de História Geral, mas a gente trabalhou bastante justamente por isso, né? Porque, às vezes, a gente tem uma História do Brasil contada de uma maneira, e, às vezes, a gente tem que bater de frente, né? Com o que está lá escrito no livro, que, na maioria das vezes, o livro ele traz aquilo que a elite quer que a gente aprenda, né? Então, eu sempre trabalhei com os alunos e mostrando a eles a importância de questionar o próprio livro didático. Muitas vezes buscar outras fontes, porque a gente tem que desenvolver uma visão diferente, né, daquilo que está lá. Porque muitas vezes aquilo ali é feito realmente para engrandecer uma elite, né? Para colocar a importância, por exemplo, algo que eu achei interessante na sua aula, é mostrar como os negros se destacaram em seu processo de abolição. Não foi as lideranças que definiram a sua liberdade, né? Não foi a Inglaterra com a sua visão de mercado, né? Não foi a princesa Isabel ou qualquer outro, né, líder que buscou a liberdade dos negros. Quem buscou a liberdade dos negros foram eles mesmos, né? Mas durante muito tempo, a história oficial, né, que eles falam, a história oficial, ela vem mostrar que foi por causa da bondade, né, da princesa Isabel, e por aí vai, por causa da bondade dos interesses da Inglaterra. E, na verdade, a gente sabe que os negros já vinham lutando já há um bom tempo. A gente sabe que o exército, depois da Guerra do Paraguai, ele começou a ser sucateado, porque o próprio Império percebeu que o exército ele teria mais direitos, mas esses direitos não vieram, e o exército começou a se organizar para que houvesse mudanças, né? Por isso teve aí tivemos a proclamação de uma república com um golpe militar, na verdade, né? É um golpe militar. Então, o fim do Império do Brasil ele vem com um golpe, né? Mas
consequência, né, de um governo que já estava aí 50 anos no poder, um imperador há 50 anos no poder, mesmo sendo um cara intelectual, né, considerado Dom Pedro I, um intelectual, um homem amante das artes, é um cara que foi, né, forjado, né, para ser um grande líder, né, mas ainda assim a gente precisa, né, estudar um pouco, conversar com os alunos para que eles tenham essa visão crítica da história, né, não simplesmente aceitar, né, aquelas informações do livro como verdade, mas sim questionar. Acho que essa aula foi bem dessa maneira. Parabéns demais, André, pela aula. Valeu. Então, gente, eu agradeço desde já a participação de todos. Estou vendo a turma participando aí, respondendo as questões. Tá? André convidou a gente aí para fazer mais uma palhinha aí de conteúdos que podem cair no vestibular, na verdade, que sempre caem no vestibular. E como eu tinha aula no 9º ano, não quis deixar a turma lá mais uma vez, né? Sem minha aula. Então, acredito que a gente pode dar um pós-médio aí. A gente está dando um pós-médio, né, para vocês do 9º ano, já que vocês não têm as aulas de filosofia, né? Tem a de história, mas não tem a de filosofia. Então, a gente vai entrar com um conteúdo de filosofia agora, que também é um conteúdo que cai na disciplina de história sempre, que vai se estudar a Revolução Francesa. A gente estuda antes o Iluminismo, né? Porque foi o Iluminismo que gerou outros acontecimentos muito importantes, né? Que está bem próximo, né, do que aconteceu no reinado, né, no Império Brasileiro. Então, é bastante interessante para vocês, né, aprender um pouco sobre o Iluminismo, que é algo das aulas de filosofia, né, mas que também cai um conteúdo de história, e que está sempre caindo no vestibular. E para vocês do 9º, né, ano que vem já vão estar um pouco familiarizados aí com a filosofia. Tá bom? Então, preparei algo que eu quero resumir bastante aqui. É um slide longo, mas a gente vai pulando, vai resumindo o conteúdo, para que vocês possam ter uma visão geral, né, do que foi o Iluminismo, assim, quais as consequências, né, como surgiu, por que surgiu, dentro de que contexto, tá? Então, peço que vocês prestem atenção, né? Qualquer coisa que vocês perguntem, vocês podem falar. Lembrem que eu estou sempre disposto a ouvir. Tá bom? Professor André, caso queira ajudar naquilo que quiser, também pode, né, participar, fique à vontade. Então, gente, o iluminismo, todo mundo estiver vendo aí, dá um ok aí no áudio, que é para eu saber que vocês estão vendo. Isso aqui, tá? É um slidezinho que tem 34 slides, mas eu vou adiantar algumas coisas, tá bom? Resumindo aí, tá? Foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, tá? Que a gente chama de luz na filosofia, né? A luz, contra o antigo regime, trevas, né? Que pregava a maior liberdade econômica e política. Contra as trevas, né, gente? Contra o antigo regime, né? Contra os estamentos, né? O pessoal de segundo ano lembra que a gente trabalhou, né, os estamentos, como uma sociedade estamental, dividida entre clero, nobreza e povo, né, e que o povo era a grande maioria da população, que estava à mercê, né, debaixo dos pés, na verdade, né, do clero, né, que é a igreja, e debaixo do poder, né, dos reis, da nobreza. Então, gente, a gente fala aqui que surgiu no século XVIII, mas, na verdade, no século XVIII foi ali foi quando começou mais realmente, né, a se desenvolver, porque na verdade esse desenvolvimento começou lá no século XVII, né, com vamos lá que lá antes um pouquinho nas ideias de Galileu, né, posteriormente as ideias de René Descartes, como também de Newton, tá? Então surge ali, na verdade, o início do iluminismo vai surgir ali no século XVII, que também vem como consequência, né, a gente pode dizer um pouco de consequência do período do Renascimento, né, quando a Europa passou por esse processo de trazer de volta, né, a reviver
a cultura clássica greco-romana, né? Então, posteriormente, vai gerar esse desenvolvimento intelectual, científico, posteriormente, com Newton, com Descartes, com as próprias ideias ali de Galileu, né, ao bater de frente com a igreja, com a sua ideia, né, de que a Terra era redonda, enfim. Essas ideias que vão surgir no século XVII vão influenciar bastante, né, o desenvolvimento desse pensamento iluminista, né, trazer a luz, né, ilumine, luz, trazer a luz para o século XVIII, né, que foi conhecido como o século das luzes, né, alguns livros didáticos, a gente não tem o tema iluminismo, a gente tem o tema século das luzes, né, então é importante a gente entender que não surgiu, todo acontecimento histórico, gente, ele sempre vai ter um antecedente, vai ter algo que o gerou. O iluminismo, a gente tem aí um surgimento ali no século XVII, mas, claro, seu apogeu e o período assim que mais se desenvolveu realmente, pensadores, foi no século XVIII. Dando sequência aqui, tá? Então, o iluminismo surge na França no século XVII, propõe o domínio do pensamento racional sobre o teocentrismo, no caso, né, Deus no centro de todas as explicações, que predominava na Europa, né, desde a época medieval, que Deus era o centro de tudo, e por isso a igreja estava acima de tudo, né, os padres, bispos, né, o Papa tinha um poder muito grande diante da sociedade. De acordo com os filósofos iluministas, esta forma de pensamento tinha a propósito de jogar luz nas trevas, em que se encontrava, né, grande parte da humanidade naquela época. Então, o pensamento iluminista ele vai bater de frente com o antigo regime e com a igreja, né? O antigo regime que a gente fala é com o antigo regime, né? O modelo, o absoluto dos reis, né? O modelo de que os países, as nações, né, tinham um poder absoluto, um homem que governava, né? Um Estado nas mãos, né? O poder de uma monarquia. Como também a gente viu aí, né, no conteúdo do professor sobre Brasil, a monarquia, né? A representação da monarquia no Brasil Império. Então, o iluminismo batia justamente de frente com isso, tá? As imagens para não perder tempo. Então, os iluministas defendiam a liberdade de pensamento e eram contrários aos dogmas religiosos e ao absolutismo. Então, eles eram contra o poder absoluto dos reis, como também eles eram contra todos os dogmas da igreja, né? Aquilo que a igreja pregava ia de contra, né, aos pensamentos iluministas. Dizia-se que a Idade das Trevas, né, da Idade Média, né, foi justamente por conta desse período que a igreja, né, dominava tudo e as pessoas não tinham a mente aberta, né? As pessoas tinham a mente fechada, né? Eram, como, vamos dizer que como aqueles, vocês já ouviram, né, os jumentos de carroça, eles não têm, né, aquelas orelhas, não é orelha, né, aquele tapa o olho, né, para eles olhar só para frente. É justamente isso que o iluminismo batia de frente. Então, o pensamento científico era caracterizado como o mais importante entre as formas de pensar. O pensar científico, né, e não o pensar religioso. Então, esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ano passado eu dei aula, né, vocês do segundo, que era do segundo ano, lembra do conteúdo que a gente trabalhou bastante, que a gente assistiu até um filme, né, sobre isso, e sabemos que esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, ele vai ser, né, o bordão ali, né, da Revolução Francesa. Então, dizemos que a Revolução Francesa ela foi pautada nos ideais iluministas. Antes da Revolução Francesa, nós tivemos aí a independência dos Estados Unidos, que também já pregava esse ideal de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né? Os homens que moravam nos Estados Unidos, nas 13 colônias, se achavam, né, livres, não dependiam de ninguém para sobreviver. Então, a gente não deve mais à Inglaterra, precisamos nos tornar livres. Eles influenciaram, é claro, né, pelos ideais iluministas lá da Europa, na época, tá? E a própria independência dos Estados Unidos, posteriormente, influenciou na Revolução Francesa. Então, o iluminismo tinha o apoio dos burgueses, né? Então, tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns, até mesmo de alguns reis e rainhas. Gente, isso aí, é só a gente ter uma noção,
E lembrar que, muitas vezes, a gente pensa, a partir de alguns estudos, que o movimento de independência não, da Revolução Francesa, foi um movimento popular, né, da pobreza, dos pobres, do povo, né, na verdade, não. A gente tem que lembrar que, diante dos estamentos, você tem sim uma Revolução Francesa ali, que era o povo, já que os grandes, né, os pensadores iluministas faziam parte desse povo, porque nem eram nobres e nem eram da igreja. Mas eles não eram pessoas, né, não era um movimento popular, foi algo influenciado pelos burgueses, tá, da época, já que eles precisavam, né, de que a igreja e o Estado, né, parasse de intervir na economia, parasse de intervir, né, cobrando impostos gigantescos à burguesia, que era, né, aqueles que guardavam bastante dinheiro, principalmente depois do período das grandes navegações ali, a burguesia ela vai emergir, né, porque ela vai surgir, porque foi o período em que, né, gerou muitos lucros para a Europa, e esses lucros ficaram nas mãos dos burgueses, donos de bancos, né, donos de grandes corporações, já naquele período. Então, eles, vamos dizer, patrocinavam, né, os iluministas, os pensadores iluministas, porque era de interesse deles, né, fazia parte do pensamento deles também. Então, os princípios do iluminismo, né, a universalidade, né, que visava todos os seres humanos, tem, né, barreiras nacionais ou étnicas, a ideia, né, de que existia ali, vamos dizer que culturas, né, quando a gente fala em ética, a gente fala em cultura, né, culturas diferentes, e que todos os homens eram baseados, né, era uma pessoa da França, e naquela região da França tem características próprias. Né? Você era da Espanha, de Portugal, você tem características próprias. Né? Então, todos os seres humanos, eles não têm barreiras nacionais ou étnicas com relação à questão, né, do pensamento. Você não pode depender, né, dessa questão, né, da nacionalidade, da étnica, mas sim, né, étnica, cultural, e sim do pensamento, se baseando a partir do pensamento, tá bom? Universalizar. Todo mundo, né, dizer que essa ideia de universal, união, né, unidade. A individualidade, né, a ideia de que cada um é único, cada um tem os seus direitos, deve ter seus direitos individuais respeitados, suas vontades, suas atitudes devem ser respeitadas, porque você é único, você é individual, você tem que ser respeitado na sua individualidade. Bom, claro, não diminuindo, né, a coletividade, mas a individualidade era um dos preceitos, dos princípios do iluminismo. Autonomia, né, todo homem, né, são aptos a pensar por si mesmos, sem interferência da religião ou da ideologia, crenças, tradições e mitos. Então, independente das crenças, independente das tradições, né, independente do que a religião fala, você tem o direito de pensar, você tem a liberdade para pensar, para tomar suas próprias atitudes, né? Então, você deve ser autônomo, principalmente no pensar. O modo de pensar dos iluministas se difundiu por muitos países da Europa. Manifestou-se na Holanda, na Inglaterra e na França, onde tornou-se uma doutrina. Seus pensadores propunham uma revolução, né, mas uma ampla reforma. Então, se difundir por toda a Europa, até esse pensamento iluminista, claro, veio parar aqui nas Américas, né, gerando a independência dos Estados Unidos, posteriormente independências de outros países, como Bolívia, a própria Argentina. Demorou muito mais, né, para chegar no Brasil. No Brasil demorou bastante. Os iluministas defendiam o Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade nacional central, né, mas também poderes definidos e limitados, que fossem limitados. Né? Montesquieu, né, um dos pensadores iluministas, defendia, né, os três poderes, né, poder executivo, legislativo e judiciário. Um dos principais pensadores, tá? Então, a mentalidade desses caras, né, tá aqui. Então, Locke, você tem aqui, né, ele acreditava que o homem adquiria o conhecimento com o passar do tempo através do empirismo, considerado o pai do liberalismo político. E sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, afirmava que o poder monárquico era um contrato entre o povo e o governo, regido por uma Constituição. Então, teria que haver uma Constituição, né, a gente viu aí no conteúdo do professor, né, que
foi realizado, sim, a Constituição para que a gente fosse regido por ela, né? E aqui no Brasil, a nossa Constituição de 88, também, né, somos regidos por ela. Conjunto de leis, né, que regem a sociedade. Então, aqui está John Locke, tá a imagem dele, Voltaire, um dos principais, vamos dizer que é uma das caras mais importantes do iluminismo, né, Voltaire. O Voltaire, ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava crítica à intolerância religiosa. Então, foi o mais destacado filósofo iluminista durante sua, né, estada na Inglaterra. Publicou as Cartas Filosóficas, né, elogiava as liberdades inglesas, atacava o absolutismo, a intolerância, enfim. Era um cara que, né, se tornou, né, muito importante seus pensamentos, né, para a sociedade da época. O Denis Diderot, né, o responsável pela produção, organização, né, da enciclopédia, isso foi algo extremamente importante para a época, né, um livro que colocasse ali todos os conhecimentos, né, vários volumes, né, da enciclopédia com todos os conhecimentos, vários filósofos participaram. E Rousseau, né, que é considerado também um agitador, um cara que era meio do povo, né, que pregava ideias democráticas já, né, bem, foi um cara que foi conhecido como encrenqueiro, né, ele batia de frente, às vezes até com os próprios filósofos da época. Denis Diderot foi responsável pela organização da Grande Enciclopédia, né, como eu já falei a vocês. Claro que D'Alembert, né, organizou junto com ele, né, foi um dos pensadores também que desenvolveram a enciclopédia. Jean-Jacques Rousseau, né, como eu falei a você, defendia a ideia de um Estado democrático, né, defendia a democracia e garantia, né, de igualdade para todos. Então, ele era um democrata. Suas ideias foram expostas no Tratado de Educação e principalmente no Contrato Social, em sua obra máxima, né, o Contrato Social. Montesquieu, né, como eu falei a vocês, o cara que pensou, né, no nosso poder político como é na atualidade, né, o poder legislativo, executivo e judiciário. Em 1721 publicou as Cartas Persas, nas quais, né, satirizava os costumes e as instituições. O cara, né, pensou no poder que até hoje, né, faz parte, né, das constituições, faz parte das democracias do mundo. O Montesquieu também publicou sua grande obra, né, O Espírito das Leis, dedicada ao estudo de diversas formas de governo. Então, dava grande destaque à monarquia inglesa, preconizando a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a única forma capaz de garantir a liberdade. Mesmo sabendo que essa liberdade é algo meio que utópico para a gente, né? Vamos lá, Montesquieu, né, foi um dos mais brilhantes filósofos do século XVIII. Passou, né, em revista as diferentes formas de governo em sua obra, O Espírito das Leis. Cara, genial. Os principais filósofos, né, iluministas, David Hume, Adam Smith, né, que é o economista, né, a gente até já trabalhei temas com eles, Immanuel Kant também, a gente já trabalhou temas com ele, né, filosofia nas aulas que a gente está tendo aí online, e Benjamin Constant. Já falei também nessa parte da enciclopédia, né, que foi vários conhecimentos, né, colocados no mesmo volume, né, nos mesmos volumes, vários livros, né, organizado aí por Diderot e D'Alembert. Economistas liberais, né, os pensadores do século XVIII, pregaram o fim da intervenção do Estado na vida particular dos indivíduos e na vida pública, como também, né, o fim da intervenção do Estado na economia, né? Então, era uma das visões, uma das coisas que os burgueses buscavam, né? Era o fim da intervenção do Estado na economia. Economistas liberais, né, os pensadores iluministas que se ocuparam de questões econômicas, deram origem às duas grandes correntes de pensamento, a fisiocracia e o liberalismo. A fisiocracia, né, eles voltam à ideia de que, acima de todos os outros, né, atividades da economia, a agricultura e a mineração, o extrativismo estavam acima de todos. Então, a fisiocracia é baseada nessa ideia, né? Então, temos aqui François Turgot, que era né, os fisiocratas da época, outros aqui, como Mirabeau, o Dubon, também era o fisiocrata, né? Tornei aqui, autor do Cérebro de Frase: deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo.
Então, essa parte aqui, o liberalismo, né, econômico aí de Adam Smith, é considerado o pai da, né, da economia moderna, né, da teoria da economia moderna. Adam Smith afirmava que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza, né? Acreditava que certa interferência governamental na economia eram toleráveis, desde que se destinasse a prevenir a injustiça e a opressão, ou a incentivar a educação e proteger a saúde pública. Então, Adam Smith, a gente trabalhou com ele, né, o principal pensador aí sobre a economia. Então, tem outros aqui que não vem muito ao... A questão do despotismo esclarecido é interessante, né? A forma do Estado absolutista que dominou certos países atrasados na Europa, no século XVIII. Caracterizou por utilizar os ensinamentos propostos pelas teorias iluministas, mas sem abrir mão né, do absolutismo. A ideia de que o cara acreditava, ou pelo menos fingia que acreditava nos ideais iluministas, mas eles governavam, né, de maneira absoluta ainda. Eles não abriram mão do poder absoluto. Continuavam como poder, né, como todo poderoso do Estado, mas que eles eram esclarecidos, eles aceitavam os ideais iluministas. Então, essa foi a ideia, né, de despotismo esclarecido. São os déspotas esclarecidos, né? Alguns países ligados, né, a Áustria, a Rússia, a Prússia, Portugal e Espanha, né? A Marquês de Pombal, né, um exemplo, né, tem influências aí dentro da sociedade brasileira, porque também é um dos exemplos, né, de despotismo esclarecido. Então, gente, eu tentei ser o mais breve possível, né? O tempo é corrido, tá? Tentei ser rápido, breve, e qualquer dúvida, né? Vocês podem colocar em outro momento, em outra aula, né? A gente tem as atividades que eu queria que vocês fizessem, mas a gente está com pouco tempo, mas a gente pode responder pelo menos algumas questões aqui. Vou colocar para vocês. E vocês respondem aí na lata, tá? É bem facinho. Vou colocar aqui rapidinho, é o tempo de acabar a aula. Esse site é bem interessante. O blog do Enem, sempre revisem lá, é bem interessante. Ó, sobre iluminismo, né? Simular tem 10 questões, mas a gente vai fazer pelo menos uma ou duas aqui, tá? Ó, sobre iluminismo, o filósofo, né? O movimento filosófico surgido na Europa do século XVIII, no século XVII, início do século XVIII, é correto afirmar que procurava fortalecer os movimentos sociais das minorias à luz de descobertas científicas que afirmavam a inexistência das raças humanas. B. Defendia a retomada de ideias e valores característicos da antiguidade clássica, como o politeísmo e a estratificação social e a vida urbana. Pregava a importância dos sentimentos em detrimento da razão e da religião, caracterizando a legitimidade do romantismo como expressão humana. Buscava revitalizar a fé no cristianismo, enfraquecida pela hegemonia do pensamento científico, que florescera nos últimos séculos do período medieval? Ou valorizava a razão como o único meio confiável de alcançar o conhecimento, a ponto de ser explicações religiosas para os fenômenos naturais, sociais e políticos? E aí, o que vocês acham? O que vocês respondem? Muito bem, todo mundo respondendo Vamos lá? Muito bem. Então, né, o iluminismo valorizava a razão... Professor, eu acho que a letra é. Muito bem. Alcançar o conhecimento ao ponto de ser as explicações religiosas, né, para os fenômenos naturais, sociais e políticos. Muito bem. Vamos mais uma para encerrar aqui. Nós temos 2 textos aqui. Esse daqui é bem interessante. Contudo, o príncipe deve fazer-se temer de tal modo que, se não conseguir a amizade, possa pelo menos fugir à inimizade, visto haver a possibilidade de ser temido e não ser odiado. Ao mesmo tempo, isto sucederá sempre, se ele se abstiver de se apoderar dos bens e riquezas dos seus cidadãos e súditos, também das suas mulheres. Então, isso aqui é um pensamento, né, que está ali no livro de Nicolau Maquiavel, O Príncipe. E o outro, né, se o homem em estado de natureza está tão livre quanto se diz, se é o Senhor absoluto de sua pessoa e bens igual aos maiores, sem estar sujeito a quem quer que seja,
por que abandonará sua liberdade? Portanto, a grande e principal finalidade dos homens que se unem em comunidade é a preservação de sua propriedade. Né? John Locke, sobre o governo civil. Então, com base nesses excetos, nas duas, né, assertivas ali, na Europa da Idade Moderna, é correto afirmar que os autores, eles expressam visões ideológicas opostas, pois representam, respectivamente, a burguesia e a nobreza. Um representa a burguesia, outro representa a nobreza. Legitimam a filosofia iluminista, apesar de discordarem quanto à divisão da sociedade. Condenam a teoria do direito divino dos reis, além de apoiarem-se a divisão do poder em três. Justificam o absolutismo monárquico a partir da submissão de uma autoridade superior, ou defendem o direito à propriedade, embora se refiram a diferentes concepções de Estado. E aí, qual o correto? Vamos lá? Professor, acho que é a primeira opção. Ah, tem certeza disso? Expressam visões ideológicas opostas, pois representam respectivamente burguesia e nobreza. Se você for ler novamente direitinho, você vai ver que todos os dois estão falando de propriedade, né? Defendem o direito à propriedade, embora se refiram a diferentes concepções de Estado. Vamos ver se eu estou certo? Muito bem, questão correta. Né? Tá? As duas assertivas excetos aí estão falando de... Tanto John Locke como Nicolau Maquiavel está falando, né, da propriedade. Então, gente, foi isso, tá? Já passei 2 minutinhos aí, tomei o tempo de vocês, peço perdão. É porque, realmente, quando a gente começa, a gente se empolga. E tem muito mais coisa do que isso, né, sobre o iluminismo. A gente fez algo bem rápido aí, uma revisão mesmo, tá? E é isso aí. Depois a gente pode tirar mais dúvidas aí. Né? Agradeço demais a participação de vocês. Agradeço ao professor André pelo convite mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Valeu, professor. Agradeço também ao professor Josiana aí pela disponibilidade e pelos ensinamentos aí, que uma aula bastante proveitosa aí do iluminismo, né? Agradeço também ao pessoal do 9º ano aí, tá? Já mostrando um interesse bem legal, tá? Já participando, tentando participar e tudo mais, então continuem assim, né? E o pessoal do terceirão, né? Do terceiro ano, espero que tenham aproveitado aí alguns conhecimentos aí que a gente tentou passar para ajudar vocês aí na preparação para o Enem, né? E continuem estudando aí, se preparando, que vai dar tudo certo, tá? Alguém, antes da gente terminar, alguém queria falar alguma coisa? Só dá muito obrigado, professor. Valeu, aula muito interessante aí, viu? Valeu, Riquel. Valeu. Mais alguém? Não? Então vamos declarar encerrada a nossa aula. Sessão. Então, até mais, pessoal. Grande abraço aí para vocês. Então, até mais. Valeu, André. Valeu, Josiane. Agradeço, André, demais. Gente, tchau. Tchau. Todos aí das turmas do 9º ano, do terceiro. Muito obrigado pela participação, gente. Fiquem com Deus.